Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal O Eterno Estudante. Não é bem o primeiro vídeo, é o segundo, tá? Mas o primeiro foi uma apresentação. Esse aqui vai ser uma aula sobre a fórmula quadrática. Bom, nunca ouviu esse nome? É porque normalmente é chamado de fórmula de Bhaskara, beleza? Eu vou nesta aula demonstrar para vocês a fórmula de Bhaskara, tão conhecida entre os estudantes de ensino médio, vestibulandos e outros profissionais e estudantes de outras áreas, beleza? Então vamos discutir isso, vamos tentar construir esse método para demonstrar e chegar nas duas raízes reais de uma equação do segundo grau. Vamos tentar entender o que a gente está trabalhando quando eu aplico a fórmula de Bhaskara e vamos também, principalmente, entender de onde surgiu essa fórmula. Maravilha? Então eu vou trocar a cena para a gente ir para o quadro. Começar então, pessoal, olha só, eu já montei aqui uma luzinha da seguinte maneira. Eu tenho aqui a fórmula quadrática, que é o tema da aula, e embaixo já tem uma função do segundo grau. Para você relembrar, a forma genérica de você escrever uma função do segundo grau é essa. f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. A, b e c são valores numéricos, são os coeficientes. X é a variável independente da sua equação, da sua função. Então, você tem x ao quadrado, por isso que é função do segundo grau, e aqui o x elevado a 1. Beleza? É isso. Detalhe importante, isso aqui eu preciso que a seja diferente de zero. Por que eu preciso que seja diferente de zero? Porque se for zero, esse termo some e eu volto numa equação da reta, que é a equação do primeiro grau, e eu não quero trabalhar isso com vocês. Beleza? Mas é meio intuitivo você pensar que A não pode ser zero, porque senão eu volto numa equação da reta. Maravilha, pessoal? Se eu colocar uma equação desse tipo num gráfico, eu vou obter uma figura dessa, que é uma parábola. Tranquilo? Quando a gente usa a fórmula de Bhaskara em uma função do segundo grau, eu quero encontrar esses dois pontos, esse ponto e esse ponto, que eu chamo de raízes reais da minha função. Como eu encontro eles? Pessoal, antes de eu mostrar como a gente vai desenvolver a fórmula para chegar neles, eu gostaria de mostrar a seguinte coordenada. Eu sei que esse ponto aqui vai ter um valor x1 qualquer, beleza? Vai ser um valor de x. Só que note, o y vale quanto dele? Exatamente, vale zero, né? Já esse outro ponto vai ter um outro valor de x, por isso eu vou chamar de x2, e o y dele vai ser zero. É isso que eu estou encontrando quando eu escrevo x1 e x2 no final da equação da fórmula de Bhaskara, né? É isso que eu quero. Então, basicamente, vamos transformar esse pensamento nas equações. Pessoal, quando eu tenho o f de x igual a zero, o y vale zero. E é isso que eu quero. Eu quero saber os valores de x que eu posso colocar aqui, ó, que vai me dar um resultado zero. Então, eu vou reescrever. Tranquilo? Ó, vai ser assim. 0 é igual a ax quadrado mais bx mais c. Note, é exatamente isso que eu quero. Eu quero valores de x que eu coloco aqui, ó, e isso me resulta em zero. Maravilha? Paramos aqui. Por que paramos aqui nesse momento? Porque eu não consigo isolar esse x. Tente isolar esse x. Deixar x é igual a alguma coisa. Você não chega, pessoal. Detalhe, né? Desse lado da equação, eu posso ter apenas A, B, C e números quaisquer. Porque eu quero isolar o x, eu quero achar x é igual a alguma coisa. Note que eu não consigo fazer isso nessa equação do segundo grau. Pode tentar da maneira que você quiser. Beleza? Da forma comum, né? Tenta isolar o c para lá, subtraindo, passa dividindo, você não vai conseguir. Tranquilo? Como você vai conseguir isso? Utilizando um método chamado completando quadrados, que é esse quadro ao lado. Vamos desenvolver esse método, pessoal. Só vou reescrever isso aqui, ó, x quadrado mais 2x é igual a 8. O que essa equação fala para mim? Bom, eu sei que tem valores de x que eu coloco ali no lugar, óbvio, do x, que se eu substituir aqui vai me dar 8. Então, se eu pegar um valor de x elevado ao quadrado, mais duas vezes o valor de x que eu pensei, tem que dar 8.
Que valores de x são esses? Essa é a pergunta. Bom, se você for tentar por tentativa e erro, você chega rápido no valor 2, né? Porque 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2 também é 4. Então, 2 ao quadrado, 4 mais 4 dá 8. Chegou na resposta. Mas será que tem outros? Você vai ficar tentando um por um? Vamos encontrar um método mais eficaz, um método mais sistemático para isso. Bom, ocorre aqui, pessoal, o mesmo problema que a gente parou aqui anteriormente. Eu não consigo isolar esse x. Tente isolar, você não vai conseguir. Né? Tente dividir ambos os lados por x, depois multiplicar por 2 ou dividir por... Tente fazer qualquer manipulação comum, você não vai conseguir. Eu vou usar uma pequena malandragem, pessoal. Eu vou somar em ambos os lados 1. Por quê? Porque eu posso fazer isso. Se eu tenho uma igualdade, eu posso somar 1 em ambos os lados e eu mantenho essa igualdade. Assim como eu posso multiplicar por 2 em ambos os lados e manter essa igualdade. Tranquilo? Então, vou somar 1 em ambos os lados. E aí eu vou obter o seguinte, x ao quadrado mais 2x, eu vou colocar em verde, mais 1. Tem que ser igual, pessoal, a quem? 8 mais 1. Por quê? Eu já não somei 1 do outro lado, tem que somar aqui. Senão, se eu não somar esse 1, quebra a igualdade. Então, olha o que eu vou ter. X ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a quem? Exatamente, igual a 9. Tá, professor, mas como isso pode me ajudar? Observe isso aqui, pessoal. Olha que legal. Tente lembrar dessa faturação aqui, ó. Imagina que você tem x mais 1 ao quadrado. Como você desenvolve isso? Ah, eu sei que é x mais 1 vezes x mais 1, né? Faz a distributiva, né? X vezes x é x quadrado, mais x vezes 1 é x, mais 1 vezes x é x, mais 1 vezes 1 é 1. Olha quem você obtém, 2x quadrado mais 2x mais 1. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que eu posso substituir por x mais 1 ao quadrado. Olha que coisa interessante, né? Então, no lugar desse termo, desse x quadrado mais 2x mais 1, eu vou escrever x mais 1 ao quadrado é igual a 9. Olha que maravilha! Por que isso é muito bom? Porque agora eu consigo isolar o x. Como? Tire a raiz quadrada de ambos os lados. Eu vou obter x mais 1, esse quadrado some, igual a mais ou menos, não esquece do mais ou menos, raiz de 9. Opa, cliquei aqui no botão secundário, raiz de 9. Maravilha! Então eu tenho duas possibilidades, não tenho? Exatamente, eu tenho um x1, que eu posso encontrar ele dessa maneira. x1 mais 1 é igual a raiz de 9, a parte positiva, mais raiz de 9. Vai ser 3. 3 positivo. x1 é igual a 3 menos 1, que é 2. Primeira solução. E a gente tinha encontrado, verdade. Se eu substituir 2 ali em cima, eu chego na mesma coisa. E eu tenho a outra possibilidade, que é x2, que me diz o seguinte. x2 mais 1 é igual a menos 3. Ah, não é possível. Te falo que é x1, perdão, x2 é igual a menos 3, subtrai 1. Eu vou ter menos 4. Menos 3, menos 1. Menos 4 é o outro valor possível. E é verdade, né? Porque 4 ao quadrado é 16, mais 2 vezes 4 dá menos 8, 16 menos 8 é igual a 8. Então é válido, olha só. Que legal, encontrei esse método que chama completando quadrados. Tranquilo? A gente vai tentar entender geometricamente por que é completando quadrados. Então vamos voltar para o meu problema e tentar desenvolver uma forma que eu chegue nisso. Perfeito, pessoal? Vamos lá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar essa função do segundo grau em um trinômio quadrado perfeito para fatorar isso e isolar o x. Primeiro passo, primeira estratégia que eu vou fazer, vou dividir ambos os lados por a. Beleza? Olha o que eu vou obter. 0 dividido por a continua 0, só que eu vou reescrever no final.
tá? Vou começar assim. Ax² sobre A, eu posso falar que é 1, mais B sobre A vezes x é igual, perdão, faltou o C, mais C sobre A é igual a zero. Primeira etapa concluída com sucesso. Esse C sobre A eu vou subtrair em ambos os lados. Eu vou obter esse A com A vai embora, eu tenho x² mais B sobre A x é igual a menos C sobre A. Maravilha, parou aqui. Analise. Quando eu estava abrindo esse x mais 1 ao quadrado, aparece aqui, né, daquela maneira que a gente fala comumente, né, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vamos tentar repetir essa forma de escrita aqui. Então, é o quadrado do primeiro. Então, o primeiro eu sei que vale x. Mais 2 vezes o segundo vezes o primeiro, ou 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu sei que aqui b sobre a vezes x, quem é 2 vezes o primeiro, só que o primeiro é o x, vezes o segundo. Eu não sei quem é segundo, eu vou chamar de k. Beleza? Só para a gente desenvolver isso. Aqui é um rascunho mesmo. X eu tenho em ambos os lados dessa igualdade, mando embora. Eu tenho 2 multiplicando k, eu vou dividir tudo por 2. E eu vou obter o seguinte. K é igual a B sobre A dividido por 2. Beleza? Como é que fica isso? B sobre 2A. Ah, então o segundo termo é isso, rapaz. É isso. Olha que interessante. Então, eu tenho... Observe. O quadrado do primeiro, x², mais 2 vezes esse termo vezes o primeiro. Bom, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, eu tenho b sobre a vezes x. É exatamente o que eu tenho. Só que tem um problema, que eu tenho o outro termo, né? Que é quem? O quadrado do segundo. No trinômio quadrado perfeito que a gente estava desenvolvendo antes. Então, deixa eu limpar essa bagunça. Então, eu sei que é b sobre 2a o outro termo, o segundo termo que eu vou abrir. Então, note que eu quero chegar em algo assim, né? X mais b sobre 2a ao quadrado. Quero chegar nisso. Só que eu sei que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2x, vezes esse termo, que vai dar b sobre 2a, vezes 2 eu elimino 2 e fica só b sobre a vezes x. Mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter que somar esse quadrado e subtrair. Olha só que legal. Mais 2 vezes mais x ao quadrado mais b sobre a vezes x. Observe. Mais o segundo termo ao quadrado. Olha que coisa fantástica que a gente pode fazer. Menos b sobre 2a ao quadrado. É igual a quem, pessoal? Eu mudei alguma coisa? Eu não mudei absolutamente nada. Porque aquilo que eu adicionei na igualdade, de um lado da igualdade, eu também retirei. Então é como se eu somasse 2 e subtraísse 2. Eu tenho 0, não alterei em nada. Só que isso vai facilitar a nossa vida num tanto que você não tem noção. Eu vou agora baixar um pouco o quadro aqui para a gente prosseguir essa manipulação algébrica. Bom, a gente parou aqui. Por que eu quis parar exatamente aqui? Porque agora a gente escreve dessa maneira, né? O x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos... Aí isso aqui eu vou deixar assim mesmo. Mas se você quiser elevar ao quadrado todos os termos internos, você vai chegar à mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu sei que essa coisa vale x mais o quê? Olha aquela relação que a gente chegou, mais b sobre 2a. Então, é mais b sobre 2a ao quadrado. Menos quem? Menos esse termo.
Esse termo eu já vou, como ele está subtraindo, somar em ambos os lados, para desaparecer com ele. Eu vou escrever assim, ó, b sobre 2a ao quadrado menos c sobre a. Bom, já tá com uma cara boa, não tá? Eu sei. Vou desenvolver ao lado. X mais b sobre 2a. Eu não posso modificar muita coisa, vou só reescrever e do outro lado eu vou ajeitar. Vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Aqui você vai precisar lembrar de como eu subtraio fração. Tranquilo? Eu vou fazer um vídeo mais para frente de como realizar essas operações para ninguém mais esquecer. Como você faz aqui? Um método, né? Multiplica os denominadores e depois multiplica em cruz assim, vai funcionar. Ou tira o MMC de 4a ao quadrado e de a. Beleza? Você vai chegar em 4a ao cubo. O MMC não vai ser esse, beleza? O MMC disso vai ser 4a ao quadrado. Só que o que eu quero fazer? Um método que se multiplica os denominadores e depois em cruz. Funciona do mesmo modo. Beleza? A diferença é que não tem a fração reduzida. B ao quadrado vezes a menos 4a ao quadrado vezes c. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho ao cubo, eu posso eliminar esse ao cubo e colocar ao quadrado se eu simplificar com esses dois aqui, né? Consigo. Vamos seguir? X mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por quem? Dividido por 4a ao quadrado. Ao quadrado. Agora eu vou fazer uma coisa interessantíssima. Uma coisa interessantíssima. Vou tirar esse quadrado do lado da equação, tirando a raiz quadrada em ambos os lados. Então, eu vou ter, de um lado, x mais b sobre 2a, tirei o quadrado, porque eu estou fazendo a raiz quadrada de tudo, mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso, para ser sobre 4a ao quadrado, beleza? Tirei a raiz quadrada de tudo isso. Posso ajeitar essa raiz quadrada? Posso e devo. X, esse termo que está somando eu vou passar subtraindo, ou subtraio b sobre 2a em ambos os lados, menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Posso ajeitar? Pode, com certeza. A única coisa que você vai conseguir ajeitar é a seguinte. Você pode trocar esse 4a ao quadrado, você consegue tirar ele da raiz, dessa maneira. Esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c não tem o que você fazer, e você retira da raiz, porque 2 vezes a ao quadrado é 4a ao quadrado, você consegue retirar. E exatamente quem você obtém, né, pessoal? Soma ou subtração com os denominadores iguais, você reescreve dessa maneira, né? Com frações. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, porque é o mesmo denominador, né? 2a. E aí você tem o discriminante aqui, você chama esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, você chama isso de delta. Porque é um coeficiente, é um valor interessante e útil para várias coisinhas que a gente pode ver mais tarde. Então, você chega por fim que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Com delta valendo b ao quadrado menos 4a vezes c. Você chegou
na equação, na fórmula de Bhaskara, né, ou fórmula quadrática que a gente viu hoje. Olha que desenvolvimento lindo, né? Ficou um pouco bagunçado, peço perdão pela letra, né? Eu começo bem e vou piorando, mas é assim. Não é interessante, pessoal, essa visão que a gente tem de que essa coisa que surgiu, né? Parece que isso aqui caiu do céu, né? Jamais, pessoal. Tem todo esse desenvolvimento por trás. Tem todo esse desenvolvimento que é muito interessante saber como se faz essa manipulação. Note que eu só estou usando manipulações algébricas, que você precisa ter domínio disso. Perfeito? Eu acho muito bonito. Qualquer demonstração, essa aqui é legal pelo, de certa forma, grau de simplicidade. Tem uma sacadinha aqui ou outra, né, que você precisa saber aplicar esse método de completar os quadrados, né? Mas é incrível. O porquê se chama completar quadrados, né, basicamente. Você está tentando transformar o x ao quadrado mais 2x em um trinômio quadrado perfeito para você fatorar. E para você ter uma visão maior da função do segundo grau, eu vou fazer esse adendo e encerro o vídeo, pessoal. Você poderia pensar uma coisa interessantíssima. Quando a gente tinha uma função desse, uma função não, peço perdão, opa, estava selecionado o quadrado. Quando você tem o a mais b ao quadrado, você pode abrir em um trinômio quadrado perfeito, que a gente já viu como funciona, né? Faz a distributiva ou você faz a ao quadrado, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Como fica geometricamente essa jossa? Essa coisa, como fica geometricamente? Eu vou desenhar para vocês. Ficaria um quadrado. Que lado seria esse quadrado? Um quadrado de lado A. Então aqui eu tenho A ao quadrado. Um quadradinho, ou maior ou menor, de lado B. B ao quadrado. E quem sobra aqui, pessoal? Olha que coisa mais mágica, né? Completando quadrados. Completei o quadrado. Que quadrado é esse que eu completei? Quem são esses dois retângulos? Eu sei que o lado dele aqui é B e essa altura seria A. A área é B vezes A. Ou A vezes B. E esse aqui, quanto vale essa altura? B e a base? A. A vezes B. Observa que coisa interessantíssima. Você tem as seguintes áreas. A ao quadrado mais duas vezes A vezes B, porque aparece duas vezes, mais B ao quadrado, que é esse carinha aqui. Você completou quadrados. Ao completar quadrados, você pode reescrever dessa maneira. Um quadrado de área de lado A mais B. Qual é a área desse quadrado de lado A mais B, né? É essa área aqui, com esses quatro termos. Vocês concordam comigo? Que agora você pode trocar essa área grandona aqui que a gente estava desenhando, essa área, por apenas uma de lado A mais B. É a mesma área? A mais B. Por que mais B? Porque esse trecho vale B. E aqui, A mais B é um quadrado. E a área total disso é A mais B ao quadrado. Por isso que é completando quadrados. Que coisa legal, não é? Não é interessante essa representação geométrica de uma equação do segundo grau, de um desenvolvimento de polinômios, do trinômio quadrado perfeito, do método de completar quadrados, do desenvolvimento algébrico que a gente fez aqui. Eu acho isso muito legal. Então, basicamente, essa foi a aula. Espero que tenha ficado minimamente aceitável. É a primeira aula que eu gravo oficialmente para o YouTube dessa maneira, com uma webcam, um microfonezinho. Então, é um pouco diferente, eu não tenho retorno de aluno, não tenho a face modificando, mas acredito que seja um método muito interessante e válido, porque aqui a gente não tem tempo, a gente não tem horário, certo? E temos os interessados assistindo essa videoaula. Espero que você tenha adorado esse vídeo. Comente
o que eu posso melhorar, se é a minha fala, a velocidade. Acredito que eu falei bem calmamente, desenvolvi passo a passo, se eu pulei algum passo. Então, me dê sugestões de melhorias. Esse foi o primeiro vídeo e se inscreva porque com certeza irei fazer mais vídeos durante a semana. Perfeito? É isso. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência.